Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um pequeno comentário sobre uma lição de humildade. Esse resumo está baseado no Evangelho de João, no capítulo de número 13, onde o Senhor Jesus Cristo ele ensina sobre a verdadeira grandeza em servir ao outro. João 13:15, Jesus disse: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Então, esse texto nós vamos encontrar ali a atitude, a ação de Jesus de lavar os pés ali dos discípulos, dos apóstolos, mostrando que humildade não é um sinal de fraqueza, mas sim uma virtude que transforma vidas. E quando nós falamos em humildade, nós precisamos entender alguns contextos. Biblicamente falando, o que é humildade, nós vamos ver que humildade é um reconhecimento das nossas limitações, das nossas debilidades e que nós somos totalmente dependente de Jesus. Jesus diz: bem-aventurado os humildes de coração. Então, está relacionado do reconhecimento de que nós nada podemos sem Jesus Cristo. Que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Somos totalmente dependentes dele. Então, isso nós colocamos como humildade no sentido espiritual. E quem tem essa humildade espiritual, nós vamos ver que ela vai refletir o que? Nos relacionamentos sociais, dentro da comunidade, com o nosso próximo. Nós vamos ver que humildade é algo que é aprendido com Jesus. Porque o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, essa palavra no contexto social, nós vamos ver que essa palavra no grego, vamos usar só o grego aqui, é tapinos. Tapinos. Tapinos é humildade. Então, essa palavra, dentro do contexto grego, tapinos, é não se levantar longe do som. Então, não estar longe do chão, estar próximo. Então, significar o que? Uma posição de pequenez, de ser pequeno. E esse ser pequeno, né, nos dá esse sentido de considerar o que as outras pessoas superior a nós. Mesmo que nós tenhamos algumas habilidades, algumas aptidões, nós nos consideramos o quê? Inferiores às outras pessoas. E dentro da sociedade cotidiana, nós vamos ver que o menor sempre serve o maior. Então, nós vamos ver que há uma hierarquia, uma função do menor servir ao maior. Mas Jesus, ele quebra o que? Essa barreira cultural, essa barreira aí preconceituosa, essa barreira de valores humanos, mostrando que
o discípulo de Jesus, ele não age assim. Embora ele tenha uma função, ele pode até ser grande dentro do contexto social, do contexto econômico, mas ele sempre será o quê? Um servo de todos, colocando a necessidade dos outros, né, antes da sua. Então, dentro desse contexto social, humildade é o que? É uma generosidade, né? Uma compaixão para com os desfavorecidos, para com aqueles que são pequenos, para com aqueles que realmente estão necessitando que de uma ajuda. Então, é nesse sentido que Jesus vai ensinar sobre as atitudes diárias que o seu discípulo tem que ter para com o próximo, refletindo que o caráter de Cristo na sua vida, dentro dos seus relacionamentos pessoais. Então, já que nós entendemos o que é humildade no contexto espiritual e humildade no contexto social, nós vamos entender essa atitude de Jesus, ele lavando os pés dos discípulos. Então, aqui nós vamos encontrar em João 13:1 que antes da festa da Páscoa. Então, nós vamos ver que é um período em que os judeus ali eles comemoram que a libertação ali do Egito. Passaram da escravidão para a liberdade. Então, dentro dessa festa, Jesus vai instituir o que? A Páscoa cristã. Porque na Páscoa hebraica, nós vamos ver que o cordeiro ele seria sacrificado e o sangue seria passado sobre os umbrais, sobre as vergas da porta. E aonde tivesse o sinal do sangue, ali aquela casa, aquela família, aquelas pessoas estariam livres ali da morte do primogênito. Então, havia o sinal ali de proteção, o sinal ali de livramento, o sinal ali de salvação para aquela casa, para aquelas pessoas que ali estivessem. Nós vamos ver que Jesus vai instituir o que? Nesse contexto dessa Páscoa hebraica, ele vai instituir a Páscoa cristã. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que Jesus, ele é o que? A nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual, que morreu para nos salvar, que não morreu para nos livrar do poder e da influência do pecado. Então, em Cristo, nós alcançamos o que? A liberdade. Em Cristo, nós somos salvos. Então, dentro desse contexto da Páscoa, nós vamos ver que Jesus vai introduzir essa lição de humildade. Porque nós temos que entender que quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, né, com a sua missão, Jesus sabia da sua missão de redenção, de trazer salvação a toda a humanidade. Porém, os seus discípulos, os judeus, eles tinham uma visão ainda distorcida dessa verdade, porque eles esperavam que o Messias que viesse libertar o seu povo do jugo ali da servidão, ali do povo do Império Romano. Então, logo, eles achavam que Jesus, como Messias, iria se assentar no trono. Então, em vários textos nos evangelhos, nós vamos ver o que? Uma certa disputa pelo poderio, pela influência. Nós vamos ver que uma das mães do discípulo vai pedir, olha, permita que um dos meus filhos assente à tua direita, à sua esquerda. E no desenrolar dos evangelhos, né, nós vamos ver que os discípulos queriam saber quem era maior
do que o outro. Então, é o que ocorre dentro da sociedade secular. Mas Jesus vai mostrar que dentro daqueles que são seus seguidores, não é assim. Porque aquele que quer ser maior, ele precisa ser servo de todos. Então, nesse contexto, quando eles estão dentro da sala, ali naquele cenáculo, então era costume do povo judeu, naquela época, eles usavam sandálias, as sandálias eram abertas, né? Então, antes de participar das refeições, quando os convidados chegavam ali na casa, nós vamos ver que o dono da casa pedia para que o servo lavasse ali os pés ali do convidado. Então, não era o dono da casa que lavava. O que lavava era o quê? O seu servo. Era o servo que lavava. Ou o escravo. Então, eles tinham essa função. Por quê? Porque era uma atitude, para quem fazia, uma atitude de desonra, no sentido de estar lavando o pé do outro. Não era uma atitude louvável para quem fazia isso, né? Demonstrava ali a pequenez da pessoa, demonstrava ali a sua situação, né? De ele estar abaixo no chão. E quando o Senhor Jesus Cristo vai participar ali da Santa Ceia, ou melhor, da Páscoa, que ele introduz a Santa Ceia, nós vamos ver que os discípulos ali, ninguém fizeram esse serviço, ninguém se atentou para isso, que era necessário que lavasse os pés. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo ele vai tomar essa iniciativa. Ele vai tirar a parte de cima da sua roupa, ele vai cingir, ele vai pegar uma bacia e ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Então, nós vamos ver que, a princípio, eles ficam ali calados, né? Não sabemos qual foi o motivo, né? Se eles temeram em falar alguma coisa, porque é o mestre que está fazendo aquilo, mas não é uma atitude normal, porque o mestre ele não lava os pés dos seus discípulos, né? Isso se ocorresse os discípulos que deveria lavar ali os pés ali do mestre, né? O pé do mestre. Então o serviço ali quem deveria ser servido era Jesus, porque ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Então ele que deveria. Porém, ele toma o que? Essa atitude de grandeza no sentido de demonstrar o que? Uma humildade. Porque mesmo sendo Deus, nós vamos ver que Jesus não usurpou, né? Não pede igualdade de ser colocado como Deus, mas ele esvaziou a si mesmo. Ele deixa o seu trono de glória, ele deixa o quê? De usar as suas prerrogativas divinas, mas ele se encarna, ele se faz gente, ele se humaniza, ele se faz um de nós. Então ele se esvazia de si mesmo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usa as suas prerrogativas divinas. Porque no texto nós vamos ver que Jesus, né? Olha só, versículo, ora, antes da festa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então nós vamos ver que Jesus, mesmo estando humanizado, Jesus não deixou de ser Deus. Ele sabia que o tempo estava cumprido e ele deveria cumprir o quê? A sua missão, né? Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então Jesus, como o servo fiel, ele foi submisso a Deus em todas as coisas. Então, o que nós aprendemos aqui, nesse sentido, né? Não adianta chamar Deus de Senhor e não se submeter o que é o senhorio de Cristo, a sua palavra, praticar o que? O que ele fez. Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, eu dei algo a ser imitado, eu dei um modelo para que vocês façam, para que vocês reproduzam isso também.
Então, ele está falando isso para o que? Os seus discípulos. E nós vamos ver que ele mostra o quê? Que a grandeza espiritual do Evangelho, né, é servir ao outro. Então, ele quebra esse paradigma, né, de uma sociedade caída, que o maior, ele sempre vai ser servido. Jesus fala que no reino de Deus não é assim. Que o maior, ele tem que servir o quê? O menor. Então, a grandeza, né, não está o quê? Na função, não está no cargo. A grandeza está, né, na intensidade, né, do que serve os outros, que é mais necessitado. É isso que Jesus está falando. A grandeza está no serviço, na ação para com aqueles que estão precisando. Porque se chega uma pessoa importante, né, entre aspas, porque todos nós somos iguais, mas se chega uma pessoa que tem uma posição política, uma posição eclesiástica, tem uma posição financeira, nós vamos ver que todos vão querer servi-lo. Mas se chega o coitadinho lá, ninguém vai dar valor, mas Jesus fala que não é assim. Entre aqueles que são seguidores de Jesus, não é assim. Porque o maior precisa ser servo de todos, né? É bem claro que os discípulos eles não entendem isso agora. Mas Jesus disse, olha, mas lá na frente vocês vão entender. Então, o homem sem o Espírito Santo, o homem sem a intimidade com Deus, uma intimidade profunda, ele não conhece esses valores. Mas nós vamos ver que após a vinda do Espírito Santo, vai fazer eles lembrar, eles vão mudar de atitude. Vão ser ali transformados. Então, Jesus, ele fala que a verdadeira motivação do cristão tem que ser no serviço, né? E no serviço humilde. Isso está o que? A grandeza, né? Então os homens, eles desviam o que? Dessa verdade divina. Deveria ser algo natural servir ao outro, né? Mas infelizmente o pecado corrompeu o que? Essa questão de cultivar um coração humilde, de buscar o que? O interesse do outro. Então Jesus revela que entre os seus discípulos não deve existir disputa, não deve existir auto-ostentação, auto-exaltação, mas sim, né, todos são chamados, né, para cultivar o quê? Um coração humilde, né, bondoso para com todos. Infelizmente, muitos não estão dispostos a servir a Deus, cumprir o que é a sua vontade. E se não serve a Deus, quanto mais o próximo. Então, que Deus nos dê graça, né? Que nós podemos compreender que a humildade, ela se opõe o quê? Ao contexto cultural de que nós vivemos, que é um contexto de ostentação, de autoexaltação, né? Que as pessoas querem fazer isso para serem vistos, para serem aplaudidos. Mas não é assim com aqueles que são discípulos de Jesus, com aqueles que foram chamados para serem servos. Então, que Deus nos ajude e verdadeiramente nós podemos seguir o exemplo de Cristo. Sermos pessoas, né, que cultiva esse sentimento, né, de generosidade, de amor, de compaixão para com as outras pessoas. Porque fazendo isso, nós estaremos refletindo o caráter de Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós tenhamos esse coração quebrantado, esse coração generoso,
esse coração cheio de bondade para com todas as pessoas, como houve ali na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele disse: olha, eu vos dou o exemplo, o modelo a ser imitado. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor Jesus.